prefeito de Nova York, Eric Adams, está em pé de guerra com o governador do Texas, o Greg Abbott. É que o texano tem despachado imigrantes ilegais do seu estado diretamente para a Big Apple. O prefeito agora processou as empresas de ônibus que fazem esse transporte para tentar conter um pouquinho a situação. Agora, Fernanda, que história é essa? Joga de um lugar para o outro? É assim que se resolve essa história? Uma situação muito complicada que está ocorrendo aqui, porque na fronteira dos Estados Unidos com o México, hoje tem um número recorde de imigrantes de toda a América Latina, mas também da China, de países africanos, pessoas que estão escapando do desespero, né? Guerra, pobreza, violência, instabilidade política, mudanças climáticas. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas aí na fronteira entre o Texas, principalmente entre o Texas e o México, mas também o Arizona e o México, vem da Venezuela. Nós entendemos por quê. A situação na Venezuela está muito, muito complicada. Muitos cubanos também, já passaram muitos pelo Brasil, muitos saíram do Brasil, inclusive vieram, estão vindo aqui para os Estados Unidos. Haitianos, por conta da instabilidade, o caos completo no Haiti, Nicarágua, enfim. Então, o que está acontecendo? O governador do Texas, que é um republicano de extrema direita, decidiu que ele ia alugar ônibus e colocar esses imigrantes nos ônibus e mandá-los para cidades que ele considera cidades democratas, são cidades democratas como Nova York, como Chicago. Ele também, em alguns momentos, tem alugado ônibus e deixado esses imigrantes na porta da residência da vice-presidente americana, a Kamala Harris. Então, o que está acontecendo aqui em Nova York é o seguinte: existe uma lei na cidade de Nova York que foi criada quando houve uma crise muito grande de pessoas sem casas, pessoas morando nas ruas, moradores de ruas, onde a cidade de Nova York, por lei, é obrigada a alojar essas pessoas. Então, ninguém pode dormir nas ruas na cidade de Nova York, de acordo com uma lei que existe já há vários anos aqui. Só que essa lei não foi criada para lidar com esse influxo de imigrantes que está chegando aqui. São milhares de pessoas, mais de 40 mil imigrantes chegando, e eles estão chegando todos os dias. Então, a cidade está numa crise, porque, obviamente, tem um custo enorme, né? Você tem que adaptar, o prefeito e outros grupos têm usado hotéis que estavam vazios, com baixa ocupação, e alugaram esses hotéis para adaptar, para receber esses imigrantes, mas está chegando um ponto que está custando muito a cidade. O prefeito disse que ele vai ter que fazer corte no orçamento de bibliotecas, de escolas, para poder acomodar os gastos extras com esses imigrantes, né? E também tem também uma repercussão política, né, Roberta? Porque, apesar de ser uma cidade extremamente democrata, o estado de Nova York, fora da cidade, tem muitas partes que são redutos republicanos. E essa dinâmica aqui dos imigrantes tem sido usada politicamente para aguçar, para atrair ainda mais pessoas para o voto republicano, dizendo que os democratas perderam o controle sobre a fronteira e também sobre aqui a organização na cidade. E, Fernanda, quantas pessoas já chegaram em Nova York assim? Olha, recentemente, os últimos números que eu consultei disseram que são mais de 40 mil pessoas. E o interessante é que diariamente chegam ônibus aqui. Algumas vezes os ônibus chegam no meio da noite, algumas vezes chegam de manhã cedo, antes do sol raiar. Então, também existe uma questão de segurança, tanto para as pessoas que estão sendo enviadas para cá, que elas não conhecem a cidade, muitas não falam inglês, falam espanhol, ou até idiomas chinês, ou idiomas indígenas, as pessoas indígenas que vêm da América Latina, principalmente da Guatemala, de partes do México. Então, elas estão chegando aqui no meio da noite sem saber para onde ir, se aglomerando na parte que é a parte mais turística da cidade, que é a Times Square. Todo brasileiro que vem aqui a Nova York conhece a Times Square, acho que todo turista que vem para Nova York conhece a Times Square. Então, é uma aglomeração que não tem... Porque não tem uma parada nesse fluxo, quando você resolve o problema de um dia, no dia seguinte o problema ressurge. Então, não só é o número das pessoas que já chegaram,
mas é um número que vem chegando diariamente. Como você mencionou, o prefeito Eric Adams, ele processou as empresas de ônibus, porque para ele, nesse momento, eu acredito que é a única opção que ele tem. Ele tem pressionado o governo do presidente Biden, né, o governo federal aqui dos Estados Unidos, para ajudar a cidade financeiramente. A governadora, a Kathy Hochul, a governadora do estado de Nova York, também tem pressionado e também tem tentado trabalhar com o prefeito de Nova York, não só para oferecer mais verbas, mas também para encontrar outros lugares no estado de Nova York para onde esses imigrantes que chegam na cidade possam ser enviados. E aí, que está causando muito dessa animosidade, né, vem daí, né, os prefeitos dessas cidadezinhas pequenas dizendo, mas não é o nosso problema, por que você está mandando esse pessoal para cá? E aí fica um passando para... Aqui tem uma coisa que fala, o jogo da batata quente, né, fica um passando a batata para a mão do outro, e no meio disso tudo são pessoas que estão desesperadas, tentando uma vida melhor, né, chegaram a um ponto em que a única opção na cabeça deles era realmente deixar o país deles. Eu, como imigrante, nunca vim para cá ilegalmente, mas eu sei que é muito difícil deixar o seu país. É uma escolha muito, muito profunda. É por necessidade, não é uma viagem turística, né? Isso precisa ficar muito claro. Exato. Então, assim, existe um conflito na cidade de Nova York, uma cidade fundada por imigrantes, uma cidade que depende do trabalho imigrante, como muitas partes dos Estados Unidos dependem, uma cidade que tem a Estátua da Liberdade, né? Recebemos os seus pobres, os seus desesperados. Então, tem um conflito ocorrendo, um conflito emocional ocorrendo aqui também, entre essa ideia de que essa é uma cidade aberta para quem quiser vir, e, ao mesmo tempo, uma cidade que está ainda se recuperando da crise do Covid, né? Ainda os escritórios estão vazios, muitos edifícios comerciais ainda estão com ocupação baixa, muitos hotéis ainda, em certas partes do ano, né, não estão com a ocupação que eles tinham antes da pandemia. Então, é uma cidade que está ainda lidando com uma crise, e aí vem essa outra crise em cima, que é muito difícil de controlar, porque o que você faz, né? Como que você para as pessoas de sair? Como você impede que as pessoas saiam do seu país e cheguem aqui? Então, é uma complicação muito grande. Vai ser um tema que eu acredito que nós vamos conversar muito nesse ano de eleição aqui nos Estados Unidos, porque vai ser um tema muito vigente nas campanhas dos republicanos, na campanha do Trump já a questão da fronteira, e aqui em Nova York também, politicamente, em eleições para congressistas, né, para o que seria o equivalente aí de um deputado federal no Brasil, um senador, também vai ser uma questão vigente nessas campanhas, e vai ser uma munição, né, que os republicanos vão usar contra os democratas para dizer que eles perderam o controle da fronteira, o que é também uma questão muito complicada. Eu sempre lembro daquelas imagens dos refugiados na Europa, né? Mas era uma questão entre países, quem pode receber, quem não pode receber. Agora, a gente está vendo uma disputa interna, né? O que é muito mais grave, porque não mostra uma unicidade em relação ao que fazer com essas pessoas, né? É de fato, como você falou, pessoas tratadas como batatas, né? Jogadas de um lugar para o outro.